Olá, boa tarde a todas. Esse vídeo é um vídeo paroquial que eu estou fazendo para os grupos de mulheres, a OASE, grupo de mulher que se reúne à noite em Campinas e também a Mimo lá em Picadas, na tentativa de levar uma palavra para nós nesse tempo onde a gente não pode se reunir dentro do templo, né, do lugar da igreja. Mas que bom que a gente é a igreja, que a gente pode escutar a palavra do Senhor e orar e mesmo assim pela tecnologia, né, ter um pouquinho dessa comunicação. Isso é importante também. Queridas, eu pensei numa palavra para trazer para nós como meditação, como lembrança da parte de Deus para nós também. E fiquei pensando sobre o que é suficiente para nós. O que de fato a gente pode dizer, isso é suficiente para mim. Para muitas pessoas pode ser que a gente diga, não, para mim suficiente é uma vida tranquila, confortável, poder fazer minhas coisas. Para outros vão dizer suficiente é saúde, outros vão dizer não, suficiente é ter minha família perto. Pois bem, e quando a gente passa por um problema desses, como nós estamos passando por essa pandemia, nem sempre a gente tem a família perto. Alguns estão em quarentena, isolados sozinhos, né? Sozinhas. Outras não podem sair, fazer nada, né? Viajar ou qualquer outra coisa. O que é suficiente? De repente essas coisas nem fazem tanto mais parte da nossa vida agora nesse tempo. Fazem parte, mas às vezes mais longe, mais distante do que a gente estava acostumado. A grande questão é o que é suficiente para nós. Numa crise dessas, que é uma crise de vida, onde a gente questiona algumas coisas, para muitos financeira também, a gente se pergunta o que acaba sendo suficiente. E eu acho que a nossa lista daquilo que é suficiente diminui bastante, porque a gente percebe que a gente precisa de muito pouco para viver. A gente precisa de muito pouco mesmo. Mesmo aqueles que dizem basta ter saúde, e para aqueles que estão internados no hospital, eles estão sem saúde. Será que a saúde é o suficiente para nós? Queridas, pensando um pouquinho sobre isso, vem à minha mente a palavra do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, e lá o apóstolo Paulo ele fala de que ele orou no versículo 8 e pediu ao Senhor por 3 vezes que tirasse dele um espinho na carne. A gente não sabe o que é esse espinho na carne. Provavelmente, segundo os comentaristas, é alguma coisa relacionada à saúde do apóstolo Paulo, e muitos deles falam de uma possível cegueira e que limitou o apóstolo Paulo em muitas coisas que ele fazia. E ele orou a Deus pedindo que Deus de fato tirasse essa limitação dele, essa provável doença dele. No entanto, no versículo 9 nós temos a resposta de Deus, e esse versículo 9 eu quero compartilhar com vocês. Diz assim: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É interessante que Deus responde para o apóstolo Paulo de um jeito que são as respostas que nós não queremos muito de oração. Ele diz, eu não vou tirar o problema, mas eu quero dizer para ti que tem uma coisa que é suficiente para ti, e isso é a minha graça. A pergunta é, o que é a graça de Deus? A graça de Deus é o amor de Deus que vem ao nosso encontro por meio de Jesus Cristo, e nos dá a completa certeza da sua presença e sua salvação. A graça de Deus é o amor e a fidelidade de Deus que vem ao nosso encontro, mesmo que a gente não mereça, porque nós somos pecadoras, a gente erra muito, erra o tempo todo, nós nascemos distantes de Deus. No entanto, Deus vem ao nosso encontro e, conforme a palavra diz, de inimigos nos transforma em amigos, em amigas de Deus. De pessoas distantes nos torna filhas. Isso é graça de Deus. É essa graça que vem e nos aceita.
e nos compra pelo sangue de Jesus Cristo e nos torna suas filhas. E a palavra diz, a palavra de Deus, de que essa graça deveria ser suficiente para nós. Deus diz para Paulo, olha Paulo, o que te basta não é ter boa saúde, não é estar com os teus problemas todos resolvidos, o que te basta é saber da minha graça. E queridas, eu sei que a gente tem muitas preocupações, eu sei que cada uma de nós está vivendo essa realidade de uma forma diferente, vivenciando ela de uma forma diferente. Mas eu também sei que Deus quer vir ao nosso encontro e dar uma peneirada, quem sabe, muita coisa que a gente achava que era importante e suficiente para nós. E de repente a palavra de Deus nos diz que Ele mesmo e o seu amor e a sua misericórdia por nós é suficiente para nós. A pergunta é, para nós isso é suficiente? Para ti, para mim isso é suficiente? Muitas vezes, se a gente for sincera, não é. E aí a gente pode dizer, Senhor, me ajuda a entender que de fato o suficiente é a tua graça, a tua presença, o teu amor na minha vida. Suficiente é a salvação que tu me dás. Isso é a demonstração maior da graça de Deus. Queridas, questionar isso não é falta de fé. Questionar isso é crescer, é amadurecer e entender que de fato as coisas que são importantes e suficientes para a nossa vida. No versículo ainda, Deus diz que a graça é suficiente porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E aí, mais do que nunca, a gente vive tempos de fraqueza. Fraqueza nossa, porque a gente percebe as nossas limitações como pessoa, fraquezas como ser humano, da nossa fragilidade, das nossas incapacidades, e de repente Deus diz assim, mas são nessas incapacidades que eu mostro o meu poder. Mas só experimenta o poder de Deus na fraqueza, nas incapacidades, aquele que entende a sua graça, aquele que aceita a sua graça. Por isso, queridas, nessa tarde, eu peço que você possa rever isso na sua vida. O que é suficiente para ti? Que você possa pensar de fato de que a presença de Deus, o amor de Deus, essa graça de Deus de vir ao nosso encontro por meio de Jesus Cristo seja suficiente na minha e na tua vida. E que isso traga alegria, paz no nosso coração, porque nós sabemos que nós temos a partir de Jesus Cristo aquilo que é maravilhoso, aquilo que é eterno, que nos dá a esperança do agir e do poder de Deus em meio à nossa fraqueza. Por isso, descanse o teu coração no Senhor, coloque-o em primeiro lugar, entenda que não existe lugar melhor de se estar do que nos braços de Deus e firmados e descansadas na sua graça também de Deus. Queridas, que essa palavra possa trazer alento ao teu coração, reflexão e paz também nessa tarde. Eu gostaria de orar com vocês e por vocês. Como eu disse, são muitas as realidades que cada uma tem vivido, mas quero orar por vocês, pelo nosso país, pelas pessoas que sofrem também no nosso mundo. Convido você também a fechar os teus olhos e tirar esse minutinho aí de oração. Pai querido, nós queremos te agradecer, Deus, porque de fato é a tua presença na nossa vida que nos dá alegria, paz e tudo aquilo que nós precisamos. Senhor, dizer que a tua graça nos basta é um sinal de fé, sim, de saber de que não tem nada mais importante na nossa vida do que a tua presença e que isso seja de fato real e verdadeiro em nossas palavras e em nosso coração. Obrigada, Senhor, porque em meio à nossa fraqueza, às nossas limitações, às nossas incapacidades, nós podemos experimentar do Teu poder, Deus, do Teu poder que se manifesta no sustento, no cuidado, Senhor Deus, na esperança que Tu enches no nosso coração. Senhor Jesus, que nessa tarde também, Deus, como mulheres, nós possamos Te buscar de todo o nosso coração e entender que não existe coisa melhor do que a Tua presença, do que a Tua graça sobre a nossa vida. E nós Te agradecemos por ela, Deus. Obrigada porque Tu nunca se esquece de nós. Obrigada pelo Teu amor infinito por nós, através de Jesus Cristo. Assim nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, Deus, colocamos as nossas famílias,
Colocamos aqueles profissionais que têm lidado diretamente com o coronavírus, os médicos, os enfermeiros, que Tu cuides e abençoes a vida de cada um. Colocamos diante de Ti, Senhor, nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso mundo, Senhor, que vive em dores por causa dessa pandemia, mas que também pode encontrar todo consolo e toda esperança na graça que Tu nos ofereces por meio de Jesus Cristo. Assim nós oramos e nos entregamos nas Tuas mãos, em Teu nome, Senhor. Amém, Pai. Queridas, que tenham uma boa tarde, que Deus abençoe a vida e a família de cada uma de vocês, e se Deus assim permitir, até uma próxima. Um abraço a todas.